Mano, a parada é a seguinte: o campeão da Champions, que meteu 5-0 no Atlético de Madrid, caiu hoje para o Botafogo, último campeão da Libertadores. E vou te falar, já tinha dito isso em outros vídeos e volto a repetir. Será que existe mesmo essa superioridade toda dos clubes europeus em comparação com os clubes sul-americanos? A gente não tinha condição de comparar isso. Agora, com essa Copa do Mundo de Clubes, a gente tem condição de ver. E os clubes sul-americanos estão representando muito bem. Olha o Palmeiras em primeiro na sua chave e o Botafogo com toda a possibilidade de ser o primeiro na sua chave também. A gente vê aqui a escalação. Na frente, Igor Jesus, Savarino e Arthur jogaram muito bem, mas não dá para dizer que alguém do time do Botafogo hoje não jogou bem. Sabe um time coeso, um time que está todo bem colocado? E a estratégia do Renato Paiva funcionou muito bem. Jogando no contra-ataque, marcando sob pressão, embora não tivesse marcando muita saída de bola. Marcou muito no seu campo de defesa. Mas olha só, o Alexander Barbosa, cara, jogou muito bem. Que não dizer do Gregory e do Alan, então. Todos os caras jogaram bem, cara. O John fez umas defesas importantíssimas. E a gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Se inscreve, deixa o seu like e acompanha a cobertura que a gente tá fazendo aqui nesse canal da Copa do Mundo de Clubes, que tá muito boa. E esse jogo de hoje foi o mais esperado. Afinal, Paris Saint-Germain ia jogar, né, cara? Um clube muito conhecido, um clube que ganhou a última Champions, um clube que tem crescido, principalmente depois que se desfez das grandes estrelas Messi, Neymar e o Mbappé. Falar nisso, olha a escalação do Paris Saint-Germain aqui. O que a gente tem diferente lá na frente, o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos que estaria substituindo, em hipótese aí, o Dembélé, que está lesionado e ainda não se recuperou. Em outras oportunidades, a gente viu o Barcola nessa posição, mas o Barcola começa na reserva e o técnico Luiz Henrique coloca aí para teste o Gonçalo Ramos, que acabou não fazendo uma partida muito boa, não. Aliás, fez uma péssima partida, o Gonçalo Ramos. Mas quem são seus parceiros? Os cabra, mano, daqueles que jogam demais. Kvaratskhelia e Doué. Esses aí jogam demais. O Mayulu, esse menino aqui novo pra caramba, acabou ganhando a posição, acabou começando como titular, mas ele vinha entrando depois de um certo tempo, né? Ficava no banco e entrava depois de um certo tempo. Mas como ele começou a apresentar bons resultados, boas partidas, Luiz Henrique resolveu apostar e colocou ele aí. De resto, a gente tinha Pátio, Beraldo, Donnarumma, Hakimi e Vitinho, que é o Portuga aí, que domina o meio-campo, cria boas jogadas, tem visão de jogo, tem técnica. Vitinho é o cara do Paris Saint-Germain, lógico, junto com Dembélé, Kvaratskhelia e Doué. E claro, o goleiro Donnarumma. Vou falar em Kvaratskhelia, mano. Olha só, o Paris Saint-Germain ele já veio pra cima, né? Porque é o Paris Saint-Germain, né? O técnico Luiz Henrique apostou em deixar no banco alguns jogadores de nome, como o Fabian Ruiz, como o próprio Barcola, colocando o Gonçalo Ramos no lugar. Muito porque ele deu uma entrevista meio que respeitando o futebol brasileiro, principalmente o Botafogo, que seria o adversário no jogo de hoje, falando: não, tudo bem e tal, é o Botafogo. Na verdade, acho que ele não botou muita fé, não. Vamos falar com todas as letras aqui. Ele não botou muita fé, não, meus amigos. Deixou os cabra bom de fora e foi colocar esses cabra bom depois de um certo tempo. Pô, deixar Nuno Mendes, por exemplo, no banco. Nuno Mendes é um baita de um lateral, né, meu velho? Mas beleza, vamos lá. Paris Saint-Germain pra cima. Olha o primeiro lance aqui do Kvaratskhelia. Chutou. E aí o John já fez a sua primeira grande defesa. Mostra o quanto o Paris Saint-Germain, apesar de ter deixado alguns craques no banco, veio para cima. E mostra também que o Botafogo usou aquela estratégia de jogar no contra-ataque, afinal de contas estava enfrentando um time campeão da Champions. Mas espera aí, é o Botafogo. Se ele é campeão da Champions, o Botafogo pode dizer assim: vocês, nós somos campeão, né, da Libertadores. Mesmo assim, cara, segundo lance do Kvaratskhelia, esse estava jogando demais. Aquele o John defendeu, esse aqui ele acabou chutando a bola um pouquinho para fora. Um pouquinho não, pertinho, passou perto ali. Mais um mais um ataque do Paris Saint-Germain. Mas é aquele negócio, né? O Paris Saint-Germain vem para cima e a estratégia do Renato Paiva, o técnico do Botafogo, ela acabou que deu certo, cara, porque lá para os 35 minutos vem ele, o homem do Kamehameha, é ele mesmo. O Igor Jesus, meu amigo, ele foi lá e fez esse gol aqui depois de um passe em profundidade do Savarino. Ele recebeu a bola, driblou, bateu, contou com desvio. O Donnarumma só pôde acompanhar ela entrando pro gol, não pôde fazer nada porque desviou, matou o Donnarumma. 1-0 pro Botafogo, hein? Em cima do Paris Saint-Germain. Cara, que coisa espetacular. Eu não sou botafoguense, volto a dizer aqui. Quem já viu meus outros vídeos, eu não tenho nenhum problema em dizer, eu sou santista, torcedor de um time que tá ruim no Campeonato Brasileiro, tá lá embaixo na tabela de classificação. Mas o Botafogo, cara, deu orgulho. Você, botafoguense, orgulhe-se do seu time, porque hoje ele representou o Brasil contra um clube que é considerado hoje o melhor clube
do mundo na atualidade. Vamos dizer, ganhou a Champions, é considerado até pela FIFA um dos melhores clubes do mundo na atualidade. E aí o Botafogo foi lá nos pés de Igor Jesus e abriu o placar contra o PSG, mano. E aí a gente fica assim, pô, cara, Luiz Henrique, né, mano? O Luiz Henrique não tava botando muita fé não, mano, não tava botando muita fé não. Ó, e depois desse placar, no segundo tempo principalmente, o Luiz Henrique falou: "Opa, é o Botafogo aí, né? Espera aí que tu vai ver o que o Luiz Henrique fez". Mas aí tem aquela brincadeira, né, se o Botafogo tá ganhando do Paris Saint-Germain, o Botafogo do Campeonato Carioca tá nesta posição aqui, então quer dizer que o PSG não aguentaria nem o Campeonato Carioca? O Paris Saint-Germain que ganhou a Champions, o Paris Saint-Germain que meteu 5-0 em cima do Atlético de Madrid não aguentaria nem o Campeonato Carioca? Brincadeiras à parte, coloca nos comentários se você concorda ou não. Eu acho que agora vai vir bomba nesse meu canal aqui, nesse meu vídeo, hein? Ou a gente é polêmico ou a gente não alcança audiência. É assim mesmo que funciona essa bagaça aqui, meus amigos. Será que não aguentaria nem o Campeonato Carioca? Vamos pro próximo lance aqui. Segundo tempo, continua as estratégias muito parecidas. O Botafogo é, marcando sob pressão, mas no seu campo de defesa, acionando muito o Arthur e utilizando muito o Alexandre Barbosa, o Cuiabano, o Alan. A defesa toda estava muito comprometida em acreditar em cada. Não tinha bola perdida, estava acreditando em cada bola. Teve uma falta que o Vitinha foi cobrar aqui, e olha só essa defesa do John, que também né, participou aí. Muito importante essa defesa do John para o jogo, porque a defesa do John representou o que poderia ser o empate do Paris Saint-Germain, e aí você sabe que jogo mexe muito com o psicológico, né? Principalmente no jogo de uma Copa do Mundo de clubes. Mexe muito com o psicológico, é claro que mexe. Imagina se faz um gol, poderia mudar todo o esquema do jogo, e aí, de repente, o Paris Saint-Germain, gostando do jogo como estava gostando, indo para cima, poderia dar ruim. Mas aí o John fez uma defesa importantíssima. E agora a gente vai começar a mostrar como estava comprometida toda a equipe do Botafogo. Eu digo toda a equipe do Botafogo. Não dá para falar mal de ninguém que fulano ou Beltrano jogou mal. Todos jogaram de forma comprometida. Olha esse lance aqui do Alexandre Barbosa, essa bola que ele recuperou, meu amigo. Fala que não é um cara que tá ali comprometido em jogar, né? E outra, chutão, pô. Tudo bem, se recupera tal. Não nessa de tocar. Ele poderia, vou pegar o mouse aqui, ó, tocar para esse camarada aqui, pro Cuiabano. Aí eu falo, quê? Quê? Nós estamos ganhando de 1-0 e a gente sabe que 1-0 não é placar definido, né? 72 do segundo tempo, eu vou brincar, recuperou bonito e aí, ó, meteu o chutão pra frente, é assim que tem que fazer. E olha só a comemoração do Cuiabano quando conseguiu um lateral. É isso, cara. Esse é o espírito, mano. É assim que tem que ser. Você tá jogando contra o Paris Saint-Germain, que é um campeão da Champions, velho. Você vai vacilar? E não foi um campeão à toa, né? Pô, 5-0 em cima de um Atlético de Madrid, velho. Ô, não é qualquer coisa não, meu amigo. Então você tem que jogar sério assim mesmo. O Cuiabano vibra em cada jogada. Toda a defesa estava acreditando em cada jogada. O Arthur estava acreditando em cada jogada. O Savarino, o Igor Jesus. Ou seja, o time todo tá de parabéns do Paris Saint-Germain. Teve mais esse lance aqui, que aí assustou, hein? Aí assustou a torcida do Botafogo. Porque o gol chegou a sair. Depois dessa barra resvalada do chute, acho que foi o Kvaratskhelia que chutou. E aí veio ele, o Barcolá, que entrou. Você acha que o Luiz Henrique ia continuar deixando esses caras no banco? Agora vem um pensamento aqui. Ele deixou esses camaradas no banco no começo, porque ele pensou, pá, Botafogo, ganhou a Libertadores, é um time do Brasil, nós somos o campeão da Champions. Ele deu um discurso respeitoso, mas de repente não acredita, né, cara? Não acredita que o Botafogo possa representar esse perigo todo. Quando ele viu que o Botafogo tava daquele jeito, indo pra cima, ganhando, e depois jogando com as cartas na mão, segurando o jogo na defesa e jogando no contra-ataque, ele falou o quê? Aí ele colocou Nuno Mendes, que é um baita de um lateral, ouso dizer que é o melhor lateral do mundo na atualidade, colocou o Fabião Ruiz, colocou o Barcolá, que foi esse camarada aqui, o Barcolá, que perdeu este gol que você viu aqui. Vamos até dar uma repetida aqui no lance, chutou a bola, certo? Pegou, bateu. Vou até dar uma paradinha aqui para não dar ruim, né? E aí, nessa rebatida, veio o Barcolá e balançou a rede. Só que o Barcolá estava impedido, cara. E aí o gol não valeu. Ufa, respirou a torcida do Botafogo, respirou o Botafogo e continuou a sua estratégia de manter ali o time sob marcação forte do campo de defesa e aproveitando os contra-ataques, acionando o Arthur, acionando o Savarino e o Igor Jesus lá na frente.
Grande estratégia do Renato Paiva, que foi que fez garantir o resultado. Se você olhar para os números, você vai ver o seguinte: você vai ver 75% de posse de bola para o Paris Saint-Germain. Cara, é absurdo quando a gente olha para essas estatísticas, fala, pô, então o Paris Saint-Germain dominou o tempo todo e foi para cima o tempo todo? Principalmente no segundo tempo, sim, o Paris Saint-Germain foi para cima o tempo todo e o Botafogo meio que se segurou para manter o placar. Mas toda vez que tinha um contra-ataque, o Paris Saint-Germain levava perigo de gol. Teve alguns contra-ataques que o Arthur acabou passando da bola, se desequilibrou, teve outros que tentou e a bola não entrou. Mas o Botafogo estava fazendo muito contra-ataque. E olha só o número de finalizações para o Botafogo e para o Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain com 16 finalizações, contra só 4 do Botafogo. Pô, porém, uma dessas foi muito efetiva, que foi no pé do Igor Jesus. E aí você vê defesas do goleiro 3 contra 2, você vê escanteios, 10 escanteios para o Paris Saint-Germain contra apenas um escanteio para o Botafogo. Eu vejo escanteio como um dado muito importante para você concluir a capacidade ofensiva de uma equipe, né? Porque o escanteio, a bola passou da linha de fundo do teu adversário, né? E foi escanteio. Então você teve que chegar até lá. Para você chegar até lá 10 vezes, cara, contra uma vez só, um escanteio só para o Botafogo, significa que realmente o Paris Saint-Germain estava indo para cima mostrando toda a sua força. Só que o Botafogo jogou de uma maneira muito inteligente. Por isso, garantiu esse resultado de 1-0. Mais 1-0 é vitória e ganhou merecidamente, porque jogou de maneira inteligente, criou muitas oportunidades nos contra-ataques, mas o Paris Saint-Germain, apesar de ter ido para cima, acabou não vencendo. E aí, o cara da partida, Igor Jesus, mas ouso dizer também que Alexander Barbosa foi também um cara, poderia ser o melhor da partida também, porque o que ele recuperou de bola, o que ele bloqueou de chute, o que ele voltou e meio que apavorou os atacantes do Paris Saint-Germain, não tá escrito. Cara, Paris Saint-Germain ganhou com muita justiça. Gostei do jogo, um jogaço. Deixa aí nos comentários se você viu o jogo, se você viu os melhores momentos, o que, que você achou desse Botafogo ganhando do Paris Saint-Germain. Volto a dizer que meteu 5-0 no Atlético de Madrid na Champions e é o campeão da Champions, né? Nada mais, nada menos do que o campeão da Champions, cara. Seguinte, deixa o seu like, se inscreve, veja este vídeo aqui, ó, que eu tô colocando, vou até colocar em tela maior. Veja este vídeo aqui, eu não sei se vai estar certo, mas é isso mesmo. E eu te vejo no próximo vídeo, beleza? Grande abraço e até lá.